Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 6.10, livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA, USP. Essa é a 12ª edição do livro. Então no exercício 6.10 ele fala assim, ó, a diretoria da Inimbó gostaria de saber qual foi o lucro apurado em 30 de 6 de X8. Para tanto, eu fiz uma listagem de diversas contas com os seguintes saldos. Então ele vai te dar aqui algumas contas, né, com os saldos, né? E você sabe que você vai ter que colocar nos razoantes como saldo inicial. E ele fala aqui, ó, sabe-se de que o estoque final acusava um saldo de 100 mil e o estoque inicial 45 mil. Então, você já sabe aí que vai ter alguma coisa com mercadorias, né? Depois ele coloca PETS. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que o imposto de renda e contribuição social corresponde a 40% do lucro e que participações dos empregados corresponde a 10% do lucro do período. Após a dedução do imposto de renda e contribuição social, apure o resultado do período e faça uma TRE, né? Depois, aqui, ó, sabendo que 5% do lucro líquido do exercício serão transferidos para a reserva legal e 20% do lucro e que 20% do lucro líquido após destinação da reserva legal serão distribuídos para os acionistas, elabore a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados para o período. Então, muito bem, né? Aí dá aqui as respostas, né? Então aqui, ó, vamos lá, vamos iniciar. Então, sobre esses saldos aqui, como que você vai colocar aqui no razonete? Então, você vai dividir em ativo, né, o passivo IPL e resultado. Então, no ativo nós vamos ter quais contas, ó? Vamos ter compras, frete sobre compras, devolução de compras, abatimento sobre compras. Também teremos seguros antecipados, despesas pagas antecipadamente e mercadorias. Já no passivo, nós teremos o que? Abatimento de clientes. Aí teremos que criar a conta de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido a pagar, lucros acumulados, reserva legal, dividendos a pagar e participação dos empregados a pagar. Já nas contas de resultado, teremos o que? Despesa de depreciação, despesa de salários, despesas tributárias, descontos financeiros obtidos, descontos financeiros concedidos, receita de vendas, despesa de aluguel, receitas financeiras, despesa com condução e refeição, despesa com serviço de terceiros, devolução de vendas, receita de serviços, despesa com publicidade e propaganda, frete sobre vendas. Temos que criar também a conta de CMV e apuração do resultado do exercício. Por que você vai ter que criar a conta de CMV? Olha o que ele falou aqui, ó. O estoque final acusava um saldo de 100 mil e o estoque inicial um saldo de 45 mil. Então, vamos olhar aqui as contas que nós temos aqui. Ó. Vamos primeiro trabalhar aqui com o CMV, né? Então, olha só o que eu tenho. Ó. Eu tenho compras, frete sobre compras, tudo isso vai entrar no CMV, né? Devolução de compras, abatimento de compras e mercadorias também, né? Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Ó? Vamos primeiro pegar essa conta aqui ó, de compras. Já que ela vai influenciar o CMV, né, no cálculo do custo da mercadoria vendida, eu vou levar esse saldo aqui de compras para o CMV. Então, de compras eu tenho 1 milhão, de compras eu tenho 1 milhão 180 mil. Então, eu vou vir aqui ó, no meu CMV, ó lá, vou debitar 1 milhão 180 mil, né? E vou acreditar aqui, ó, compras 1 milhão 180 mil. Olha lá, zerou a conta de compras. Agora aqui, ó, frete sobre compras, ó, é a mesma situação, vai entrar lá no CMV. Então, vou vir no CMV, vou o quê? Debitar 80 mil e vou acreditar em frete sobre compras o valor de 80 mil. Zerou a conta. Agora, devolução sobre compras também influencia no custo da mercadoria vendida. Nesse caso, como devolveu, né, a compra, então eu vou debitar aqui, ó, devolução de compras 25 mil e vou creditar aqui, ó, no meu CMV 25 mil, certo? Devolução de compras zerada. Abatimento sobre compras, mesma coisa. Então, debitei 8 mil, zerei a conta, fui lá no meu CMV e creditei 8 mil.
E, por último, a gente tem o quê? Tem as mercadorias, olha só. Mercadorias, eu tenho quanto? Ó? Tem um saldo inicial de 45 mil. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Vou vir aqui no meu CMV, debitei 45 mil e creditei mercadorias 45 mil. Olha lá, zerou, né, o saldo da conta mercadorias. Só que ele me falou, ó, o que ele falou aqui, ó, pra gente, ó. Ele falou que ó, o estoque inicial era 45 mil, só que o estoque final ó, é 100 mil. Então ele está me falando que aqui, ó, que estoque final em mercadorias precisa ser 100 mil. Atualmente está em zero. Então eu vou fazer o quê? Vou debitar mercadorias 100 mil e vou creditar aqui no meu CMV 100 mil, certo? Então agora eu tenho o custo da minha mercadoria vendida aqui, ó. Então eu tenho a apuração do custo da minha mercadoria vendida. E aqui a minha conta de mercadorias, 100 mil, conforme ele nos falou aqui, certo? Então o que ele fala? Então primeiro aqui, ó. Então ele pede, ó. Sabendo que o imposto de renda e contribuição social corresponde a 40% do lucro do período. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso encerrar as minhas contas de resultado, então eu preciso trazer os meus saldos aqui dessas contas de resultado, né, para a minha apuração do resultado do exercício. Então aqui eu já deixei pronto ó, com as fórmulas, conforme eu vou encerrando a conta aqui, ó, por exemplo, despesa de depreciação, vou creditar 145 mil, ó, zerou a conta, e ele já vem aqui para a apuração do resultado do exercício 1, débito de 145 mil. Então, despesa de depreciação eu zerei, despesa de salários 250 mil, despesas tributárias 60 mil, descontos financeiros obtidos 45 mil, descontos financeiros concedidos 30 mil, receita de vendas 1.795.000, despesa de aluguel 80 mil, receitas financeiras 280 mil, despesa em conduções e refeições 10 mil, despesa com serviços de terceiros 30 mil, devolução de vendas 30 mil, receita de serviços 100 mil, despesa de publicidade e propaganda 3 mil, né? Frete sobre vendas 2 mil e no meu CMV, ó, que valor que eu preciso lançar no meu CMV para deixar ele zerado, ó, 1.172.000. Então, aqui vai ficar 1.172.000. Olha lá, então, pessoal, aqui, ó, aqui não está batendo certo, porque aqui, ó, no item 19, ó, aqui na pressa, ó, percebo que eu coloquei um zero a mais, tá? Então, corrigindo aqui, ó, 3 mil, né? Aí ele zerou. Então, agora sim, ó, então agora está batendo. Então, a apuração do resultado do exercício, ó, a minha direita são as minhas receitas, a minha esquerda são as minhas despesas, né? Aqui, ó, despesas e receitas. Então, receita menos despesa, eu tive um lucro bruto de 408 mil, tá? Então, ok, agora a gente consegue ver o que mais que ele está pedindo, ó. Então ele falou aqui, ó, sabendo-se que o imposto de renda e contribuição social corresponde a 40% do lucro do período. Então ele está me falando, ó, sua base de cálculo para imposto de renda e contribuição social é o lucro do período vezes 40%. Então aqui, ó, vamos calcular aqui, ó, quem que é a minha o meu imposto de renda e contribuição social. Vai ser aqui, ó, o lucro do período, 408 mil, vezes o quê? Vezes 40%. Então vai dar 163.200, tá? Só vou tirar aqui, ó, para vocês conseguirem ver aqui, que talvez com a cor pode atrapalhar. Então,
quem que é? O lucro, né? 408 mil vezes 40% é o meu imposto de renda e contribuição social. 163.200. Então, se eu debitei aqui, ó, 163.200 na apuração do resultado do exercício, eu preciso o quê? Creditar, né? Imposto de renda, aqui, ó, imposto de renda e contribuição a pagar, né? 163.200. E aí ele continua aqui, ó. Então ele falou assim, ó, a contribuição é 40%, né, o imposto de renda, e a participação dos empregados correspondem a 10% do lucro do período após a dedução do imposto de renda e contribuição social. Então ele está falando assim, ó, a sua base de cálculo para a participação de empregados é o quê? É o lucro do período menos o imposto de renda. Sobre o resultado disso, aplique 10% que você terá a participação dos empregados. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, a participação dos empregados. Então, quem que vai ser a participação dos empregados? Ó, ele falou assim, ó, sobre o lucro líquido, não, sobre o lucro bruto, né? Deduzido que a contribuição do imposto de renda, né, e contribuição sobre o lucro líquido. Então, a diferença disso, né, que no caso dá 244.800, aplique o que? 10%. Então, a participação dos empregados vai ficar em 24.480. Então, eu debitei aqui, ó, 24.480 e vou creditar o que aqui, ó, no passivo, ó? Participação dos empregados a pagar, 24.480. Certo? Aí ele fala aqui, ó, depois no item B, ó, ele está pedindo a DRE, né? Depois a gente vai ver. No item B ele fala aqui, ó, sabendo-se que 5% do lucro líquido do exercício serão transferidos para a reserva legal. Então eu preciso apurar aqui, ó, o lucro líquido. Lucro bruto, 408 mil. Tirei 163.200 referente a imposto de renda e tirei 24.480 referente à participação dos empregados. Me sobrou quanto? 220.320. Então eu vou debitar aqui, ó, 220.320. Olha lá, zerei aqui a apuração do resultado do exercício e vou creditar aonde? Ó? Vou creditar em lucros acumulados. 220.320. Agora sim eu posso iniciar o item B, ó. Sabendo-se que 5% do lucro líquido do exercício serão transferidos para a reserva legal e que 20% do lucro líquido, após a destinação da reserva legal, serão distribuídos para acionistas. Aí elabore a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né? Então, qual a distribuição que eu vou fazer? 5% para a reserva legal e 20% para dividendos obrigatórios. Então, vamos calcular a reserva legal. Reserva legal é 5% do lucro líquido. Então, o meu lucro líquido está aqui, ó, 220.320. Então, para mim calcular a reserva legal, ele me falou que é sobre este valor, aplica-se 5%, que vai dar 11.016. Então, debitei 11.016, né? Vou creditar aqui, ó, na reserva legal 11.016. E depois ele continua aqui, ó. Ele fala assim, ó, 5% do lucro líquido serão transferidos para a reserva legal e 20%, ó, 20% de quem? Do lucro líquido após a destinação da reserva legal. Então, qual que é a sua base de cálculo aqui, ó? Lucro líquido menos a reserva legal vezes 20%, né, serão distribuídos aos acionistas. Serão quem? Serão os dividendos a pagar. Então, aqui, ó, olha lá, como que eu vou calcular os dividendos a pagar? Ele me falou que é assim, ó, que é o lucro líquido menos o que? A reserva legal, lucro líquido menos a reserva legal. Ele vai te dar essa base de cálculo aqui, ó, 209.304. Sobre este valor,
aplique uma taxa, né, uma alíquota de 20%, que vai dar 41.861. Esse é o que? É o seu dividendos a pagar. 41.861, certo? Aí ele pediu para você fazer a DRE e a demonstração de lucros ou prejuízos. Aqui, ó, a gente já pode ver, ó, lucro líquido do exercício 220.320, tá? Você já pode ver que está aqui, ó, 220.320, né? É este valor. Ou na apuração do resultado do exercício, aqui, ó, é este valor, certo? Vamos ver aqui na DRE, ó. Na DRE você tinha aqui, ó, receita de vendas menos devolução de vendas, você ficou com a receita líquida de vendas. Tirou o CMV, você chegou em resultado bruto com vendas. Adicionou receita de serviços, ficou no resultado bruto com vendas e serviços. Tirou o que? As despesas operacionais são fretes, né? E despesa de publicidade e propaganda. Tirou as despesas administrativas, que nesse caso são salários, aluguel, condução e refeição, serviço de terceiros, as despesas tributárias, despesas de depreciação. Você vai chegar no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aí você vai acrescentar o que? Receitas financeiras, tirar os descontos financeiros obtidos e retirar os descontos financeiros concedidos. Então, você chega no resultado antes dos impostos e participações, tá? Tirou o que é? O imposto de renda e a contribuição social e tirou as despesas com participações e contribuições. Chegou no resultado líquido de 220.320, tá ok? Que mais que tem aqui, ó? Demonstração de lucros ou prejuízos, né? Então aqui, ó, no saldo inicial você tinha zero, né? Aqui, ó, no razonete, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Lucros acumulados, antes era zero, entrou aqui, ó, 220.320, ó. Lucro do exercício 220.320. Então, total 220.320. Então eu tirei aqui, ó, distribuição do lucro do exercício, ó. Reserva legal, menos 11.016 e dividendos a pagar, menos 41.861. Então eu fiquei com um saldo final, né, de lucros acumulados em 167.433, tá? Que é esse saldo final aqui. E ele coloca aqui, ó, saldo de lucros acumulados 167.443. Ok? Então, esse daí foram os lançamentos aqui, ó, do exercício 6.10. Beleza? Estou passando aqui então para você ver se você acertou tudo por aí. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu!